Olá pessoal, Ah, eu estou fazendo um vídeo agora falando de algumas asneiras de criacionistas e terraplanistas e outros asnos relacionados à pseudociência e esse pessoal que odeia a ciência, porque eu preciso fazer um vídeo rápido para vocês, uma vez que eu não vou ter tempo de fazer o live mais tarde, tá? Eu estou gravando isso às 3 horas da manhã, depois de ter gravado um vídeo para o meu outro canal e editado outro vídeo. Então eu estou trabalhando com uma quantidade de tempo bem limitada. Eu não ia ter tempo essa semana de fazer os vídeos de conteúdo mais sério que eu quero fazer para vocês. Porque eu quero fazer algo de qualidade, né? Então até lá a gente vai se divertindo com os asnos vomitando asneira na internet. Porque se divertir com as asneiras deles também é muito bom. Vamos lá. Desculpa, eu estava verificando aqui se tinha uma música rolando para vocês ou não, porque aí ia atrapalhar o áudio. Tá? É uma música que geralmente eu deixo quando eu vou fazer o live, antes de começar o live, naqueles instantezinhos onde eu estou arrumando as coisas. Se eu já coloquei para ir ao ar, eu coloco com a musiquinha e é, o aviso de que vai começar em breve, né? Então, vamos lá. Vamos à asneira desse primeiro idiota. Eu tô colocando elas num patamar que eu acho que vai ah, do todas são asneiras, todas são idiotas, mas um patamar que eu acho que vai aumentando o grau de asneira, tá? Ah, mas antes da gente ver a asneira propriamente dita, vamos falar de onde essa asneira saiu. Em primeiro lugar, eu não sou administrador ou moderador desse grupo, que é o Mural da Vergonha Terraplanista. Para explicar para vocês o que é esse grupo, era um grupo onde as pessoas pegavam prints de terraplanistas passando vergonha e colocavam nesse grupo para as pessoas rirem. Até que os terraplanistas ficaram revoltados por saber que as pessoas tinham um grupo para dar risada deles e resolveram eles mesmos fornecer o material para que as pessoas riam deles. Porque de alguma forma na cabeça deles, eles acham que eles estão refutando alguma coisa, que eles estão provando a fantasia deles ao postar as asneiras deles. Né? É um pessoal muito maluco. E aí nós temos o Isaac. O Isaac postou ali: Globaloids após descobrirem que o deus deles, Albert Einstein, também é uma fraude. Em primeiro lugar, o asno que se baseia em crenças religiosas é ele. Só que aí, para atacar a ciência da qual ele tem raiva, ele ele compara a ciência com religião, ele chama os cientistas de deuses, ele chama os cientistas de, uh, de ele aplica aos cientistas e às pessoas que aceitam a ciência por verem que a ciência atende aos crivos de conhecimento, como se isso fosse algum culto, uma religião, quando a postura dele é uma postura religiosa. Ele não percebe a ironia nisso, ele não percebe o problema com esse argumento. Mas vamos lá. Seria Einstein uma fraude? A fonte dele é Observatório de Imprensa, que não é uma fonte científica. Tá? É uma página de internet uh, que provavelmente não passa por nenhum crivo da ciência no que se refere ao conteúdo que está lá. E agora vamos ver como o autor dessa postagem no Observatório de Imprensa descreve a postagem que ele fez. Por necessidade de serviço,
abre parênteses, estou escrevendo um romance sobre a história do direito, vírgula, onde, vírgula, para melhor contá-la, vírgula, senti necessidade de que o três pontinhos, e a coisa continua. A gente não precisa ir além disso para entender o tamanho da vergonha que o sujeito passou. E ele passa essa vergonha porque ele é um analfabeto funcional. Ele não entende que quando o próprio autor fala que ele está escrevendo um romance, o autor está dizendo que ele está escrevendo uma obra de ficção. Como se não bastasse o fato de que isso já refuta ele logo de cara ao apresentar isso como uma fonte que trata de ciência, ainda temos a questão de que supostamente esse romance trata da história do direito, não sobre ciência. Então ele usa como fonte para falar a respeito da ciência alguém que está escrevendo um romance sobre história de direito, a história do direito. Vocês percebem o tamanho do problema? É por isso que a gente fala que esses caras são analfabetos funcionais. E ele mesmo acabou de demonstrar isso. Aí ele coloca ali os macaquinhos, um tapando o ouvido, um tapando os olhos, outro... aqueles três macaquinhos, né? O see no evil, o hear no evil, speak no evil. E no entanto, a asneira é toda da parte dele. É ele que não quer ver a realidade, é ele que não quer aceitar a realidade de forma alguma. Vamos ao segundo jumento. Esse aqui é um cara épico, o Yashua Terra Tapado Davi. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Márcio. O Márcio havia feito um post com essa citação, uma parte do que está escrito aí. E eu pedi para ele, Márcio, você por um acaso teria o print dessa citação que você colocou? E ele me forneceu esse print. O print é ainda melhor do que a citação, porque o print não contém a maravilha completa da obra dessa asneira do Yashua TP, Terra Tapado. Quando você vê que o perfil do Facebook do cara tem nome de dois personagens bíblicos e TP de terraplanista, ou como eu prefiro chamar, Terra Tapado, porque ele é um completo tapado, que não entende nada sobre ciência. Eu já falei dele aqui no canal. Ele é um tapado que tenta refutar a gravidade, mas ele não entende nem conteúdo de ensino fundamental, então vocês sabem como a coisa acaba. Eu já falei dele em outros vídeos. Mas vamos ver a asneira da vez, a fantasia da vez. Não clico em links de psicopatas. Ele ataca a pessoa que respondeu a ele, provavelmente com alguma fonte refutando as asneiras dele, chamando essa pessoa de psicopatas. Não de psicopatas, mas de psicopatas. Ou seja, são patas que fazem parte do X-Men, ou mais precisamente o X-Patas. Umas décadas atrás tinha um desenho da Looney Tunes que transformava os personagens da Looney Tunes em heróis tipo X-Men. Então talvez seja daí que ele tirou a ideia, porque ele não sabe diferenciar fantasia e realidade. É isso, ou ele é um completo analfabeto, que também é inteiramente possível. Analfabeto funcional, eu me refiro. Da por espaço nografia.
E reparem a maravilha que é do espaço, vírgula, espaço. Teu conhecimento é limitado, espaço, vírgula, espaço. Só um mês do dinheiro da NASA, tudo minúsculo, espaço, vírgula, espaço. Nós, TPS, ele coloca o TPS como maiúsculo para tentar se colocar numa posição de superioridade à NASA que ele escreveu como minúsculo. É uma forma dele diminuir a NASA e aumentar a eles terraplanistas. Mas vamos voltar que eu adiantei muito na coisa. Teu conhecimento é limitado. Bom, conhecimento sempre vai ser limitado, porque é um subgrupo. Conhecimento precisa ser necessariamente verdadeiro e justificado. E no que se refere à ciência, essa justificação é muito mais difícil de se alcançar, porque a ciência é muito mais rigorosa, tá? Então, conhecimento sempre vai, por definição, ser algo limitado. Mas enfim, ele quer dizer que ele sabe mais do que o interlocutor, quando na verdade ele é um analfabeto funcional que coloca espaço antes da vírgula. Lembrando que aqui, para separar o psico do patas e o por do nografia, ele precisou apertar Shift e Enter. Não é um erro que a pessoa comete por digitação. Você precisa apertar uma tecla, segurar ela e apertar a outra tecla para cometer esse erro. É um ato volitivo. Ele fez isso porque ele é uma besta quadrada. 2 vezes ele fez isso. Mas vamos continuar. Aí ele fala que o conhecimento dos outros é limitado e ele se recusa, porque ele está falando que ele não clica em links. Aí, porque certamente o Márcio colocou algum link falando de ciência, mostrando que a asneira dele é uma asneira. Aí vem a pérola maravilhosa dele. Só um mês do dinheiro da NASA, nós terraplanistas criamos veículos com propulsão magnética. Algo distante da compreensão da bola. Ah, é mesmo? Então tá bom. Só que aí a gente vai continuar a ler isso e a gente vai ver que ele está alegando que esses veículos já existem. E como ele fala que são eles que produzem esses veículos, então aí nós temos um pequeno problema. Se esses veículos são reais e ele está dizendo que ele e os colegas dele, terratapados, que são os construtores desses veículos, então nós temos aí uma alegação que é testável e, como tal, nós temos que testar essa alegação. Ele precisa apresentar a evidência, ele precisa apresentar essa alegação para que ela seja verificada de forma independente. Mas vocês vão ver que o exemplo dele é só mais absurdos para tentar corroborar a fantasia dele com outra fantasia. E é hilariante. Algo distante da compreensão da bola. Aí ele está se referindo a toda a ciência que fala que a Terra tem um formato geóide. E aí a gente vai falar do que são esses veículos de propulsão magnética que eles criaram. Esses UFOs que chama de aliens não passam de máquina da patente de Tesla que roubaram.
Os terraplanistas, para quem não está ciente, vivem alegando que o Tesla era um terraplanista, mas eles nunca conseguem demonstrar isso de fato. Eles tentam distorcer algumas citações do Tesla para dizer que ele era terraplanista, mas não dá certo. E quando eles não fazem isso, eles inventam citações para o Tesla. É a coisa mais hilariante do mundo. Todo maluco quer citar Tesla. É, é hilariante. Enfim. Aí ele fala que os supostos UFOs, né, os objetos ah, voadores não identificados, que é OVNI em português, mas em inglês é UFO, porque é Unknown Flying Objects, que eles seriam máquinas criadas com patentes que foram roubadas do Tesla. Só que ele diz que também é os terraplanistas que constroem esses UFOs. Então ele está dizendo que eles roubaram as máquinas que o Tesla criou e patenteou. Só que, segundo eles, o Tesla é terraplanista. Então eles roubaram deles mesmos, porque de alguma forma um terraplanista não quer que o outro crie a tecnologia que supostamente eles criaram. Vocês percebem o nível absurdo de não sequitur na coisa? Não faz o menor sentido. Mas a questão é que esse analfabeto funcional não consegue redigir um argumento que faça sentido minimamente. Ele mesmo se contraria várias vezes. Mesmo que a gente aceitasse que eles seriam capazes de criar tais veículos, ainda teria o problema que eles estariam roubando deles mesmos. Enfim. Ou seja, porque um terraplanista não quer que o outro crie esse veículo. Esses falidos idiotas que passam vergonha na internet voluntariamente, se eles tivessem tais patentes, porque se eles roubaram a patente do Tesla, eles estão de posse das patentes. Eles não só têm a patente que mostra para eles como criar tais máquinas, como eles são os donos da patente atualmente, né? Então eles têm o controle dessa tecnologia. Em vez deles criarem essas máquinas e lucrarem com essas máquinas, não, eles precisam usar elas supostamente para trollarem as pessoas pelo mundo inteiro, trollarem outros maluquinhos que não entendem que algo que não é identificado, você não pode dizer qual é a natureza ou a origem de algo que não é identificado. Se você diz qual é a origem, qual é a natureza daquilo, você está identificando. O simples fato de não ser identificado, de ser desconhecido, você não diz que você não pode fazer essas coisas. Mas na cabeça desses malucos, vira cada vez um argumento pior e pior e pior e pior. Ele não consegue nem falar alguma coisa com consistência interna. Ele não consegue nem conseguir manter a história dele num único argumento que faça sentido, porque ele é um completo maluco. Então vamos lá, já eliminamos esses dois. Vamos para o terceiro. E eu acho que a coisa vai. Eu pelo menos acho que eu consegui colocar a coisa numa ordem que cada vez o absurdo fica maior. Vocês depois podem me dizer se eu coloquei na ordem correta ou não. Vamos aqui. Esse aqui eu peguei aí também de um outro grupo. Eu não sei de que grupo veio, eu não sei o nome porque já estava censurado antes, tá? Então vamos lá. Mas aí o cara é criacionista, não sei se ele é terraplanista. Provavelmente
também é, porque tem uma grande intersecção entre esses grupos aí. Vamos lá. A evolução de Charles Darwin é medonha, ponto, sem espaço, letra minúscula, mas veio da universidade, ponto. Essa é a forma dele de descaracterizar não só a teoria da evolução, como tudo que vem da universidade, de universidades, né? Tudo aquilo que é produzido pela ciência. Porque um asno que é um completo analfabeto funcional e ignorante sobre tudo que a ciência fala, certamente sabe do que fala. Né? Ele é autoridade. Mas vamos continuar. É uma teoria bem pior que Adão e Eva. Logo, ele está dizendo que Adão e Eva também é uma teoria. Ou ele está comparando duas coisas completamente diferentes, laranjas e maçãs. Seria uma comparação. Ele está dizendo, por exemplo, que uma analogia, que uma laranja é bem pior que uma maçã ou vice-versa. A teoria da evolução é uma teoria. Adão e Eva não é uma teoria. Não sequer se qualifica como hipótese científica, porque você não pode observar Adão e Eva de uma forma controlada e sistêmica. Tá certo? Então, você só pode se referir a Adão e Eva como hipótese se você usar a definição mais branda de hipótese, a mais simples, a mais aberta, onde tudo seria hipótese. E aí perde o sentido da coisa. Então, Adão e Eva não se qualifica nem como hipótese científica. Tá? E ele mesmo vem admitir isso na frase seguinte, que ele continua ali com... Vamos voltar aqui um pouquinho. A teoria é uma teoria bem pior que Adão e Eva, 3 pontos, porque Adão e Eva é uma linguagem mitológica, mitológica sem acento. Mas ele é um analfabeto funcional, então a gente espera que ele cometa erros com frequência. O porquê ali, minúsculo, uma reticências que não faz sentido nenhum ali na frase, mas tudo bem. Porque Adão e Eva é uma linguagem mitológica. Caro jumento, você sabe me dizer qual é a etimologia da palavra mitológica? Eu vou contar para você. Mitologia é o estudo dos mitos. Mitológico é algo que pertence a esse campo de estudo. Lógico, ou lógica, aí no caso, se refere a estudo. E o que é mito? A raiz da palavra mito é a mesma raiz da palavra mentira. Tanto é que em psicopatologia, o termo usado para se referir a uma pessoa que mente compulsivamente é mitomaníaco. O transtorno que, ou no caso, seria mais precisamente uma doença, seria mitomania. Porque a raiz de mito é mentira, de algo que não é real. Tá? Então, quando você fala que Adão e Eva é uma linguagem mitológica, você está dizendo que Adão e Eva não é real. Então, como pode Adão e Eva ser uma teoria melhor que a teoria da evolução, quando você mesmo admite que é algo irreal? Teoria científica precisa necessariamente ser verdadeira e justificada. Quando você diz que Adão e Eva é mitológico, você está admitindo que não é verdadeiro. Entendeu, jumento?
Eu poderia simplesmente parar aqui e eu teria lhe refutado. Mas vamos continuar porque vem mais pérolas pela frente. Charles Darwin não é ciência. Concordo. Charles Darwin era um cientista, não uma ciência. Ele era um biólogo. A ciência que ele praticava era a biologia. Ele em si era uma pessoa, não uma área de estudo, um campo de estudo. Tá? Ai, ai. Mas ele é um analfabeto funcional. A gente tem que entender que ele tá pé da vida porque ele sabe que a obra do Einstein, desculpa, eu fiquei com Einstein na cabeça por causa de um outro jumento, que eu não sei se eu já falei, não foi o primeiro que eu falei aqui. Desculpa, por causa da ordem das coisas, eu fiquei com o Einstein na cabeça. O Darwin aqui, né? Vamos lá. Ele diz que a obra do Darwin... Vamos passar por cima da questão do cientista versus ciência. Vamos dizer que ele está falando da obra do Charles Darwin. Ele está dizendo que ela não é ciência. E qual é a fonte que ele tem para demonstrar isso? Nenhuma. Ele tira isso da onde o sol não brilha. Em ciência, alegações precisam ser demonstradas, precisam ser justificadas. A ciência exige os crivos mais severos para assumir que algo é conhecimento. E a teoria da evolução das espécies é uma das mais bem fundamentadas de todos os campos da ciência. Ela é fundamentada pela geologia, pela paleontologia, pela biologia de uma forma geral, pela química, porque o processo químico da fossilização é um processo químico. Bom, vamos lá. O decaimento dos átomos ali que permite a datação, a gente pode também incluir com isso física. Tá? Então, a teoria da seleção das espécies é uma das mais bem fundamentadas de todos os campos da ciência. Mas a palavra dele de que não é ciência deveria ser o bastante para você jogar mais de 100 anos de estudo a respeito. Porque ele não oferece nenhuma evidência disso, só a palavra dele. É narrativa. E aí vem outro exemplo do analfabetismo funcional dele. Ele acha que chamar algo de narrativa é dizer que aquilo é falso. Não. Narrativas podem ser verídicas ou elas podem ser fictícias. Você tem dos dois tipos. Então falar que algo é uma narrativa não faz sentido nenhum para qualificar ou desqualificar algo, tá? Você não entende o significado das palavras que você usa porque você é um analfabeto funcional, meu caro. A evolução é das ferramentas. E ele coloca outra reticência aí que não faz sentido nenhum. A reticência, nesse caso, ela deveria estar se referindo a algo que foi omitido, mas que está implícito aí. Vai saber o que passou pela cabeça desse jumento. Eu não vou nem tentar adivinhar o que ele acha que estaria nessas reticências aí, porque me causaria um aneurisma. Os meus neurônios se recusam a tentar entender essa insanidade. Mas a evolução é das ferramentas. Que ferramenta?
Você está falando ferramenta num uso simbólico da palavra ferramenta ou num uso literal? Porque do jeito que está escrito aí, dá a impressão que é literal. Mas vamos ver. As ferramentas servem para a gente considerar um passado e planejar um futuro melhor para os filhos. Considerar e planejar não envolvem ferramentas literais de forma alguma. São processos cognitivos. Então, para você, ferramenta é um processo cognitivo? É isso? A evolução das espécies não fala de processos cognitivos, ela fala da evolução das espécies de formas de vida. Então, aí já temos uma coisa completamente sem sentido. E aí ele fala em planejar um futuro melhor para os filhos. O caro jumento, você entende que a teoria da seleção das espécies não se aplica diretamente de uma forma tão direta, de uma geração para outra? Ela é um processo que ocorre ao longo de várias gerações? É isso o problema? E muito menos quando você fala num contexto de processos cognitivos sobre o que vai acontecer com a próxima geração. Ele é um completo abobado que não sabe o que fala. É isso que está acontecendo aí. Que sem as ferramentas evoluídas... Como assim as ferramentas evoluídas? As ferramentas servem para que a gente considere um passado e planejar um futuro melhor para os filhos, que sem as ferramentas evoluídas, e agora temos até financiamento. Eu achava que antes ele estava escrevendo financiamento, mas ele escreveu financiamento. Eu não sei o que é um financiamento. Se alguém sabe o que é um financiamento, por favor, coloca aí na descrição para mim o link do dicionário, porque eu não conheço a palavra financiamento. Mas se a gente usar a palavra financiamento, a coisa fica ainda mais absurda, porque ele está misturando evolução de processos cognitivos com financiamento, com ainda ferramentas evoluídas. Não faz sentido, uma premissa não leva a outra, é algo completamente sem o menor sentido. Ele não consegue construir um argumento que faça sentido, mesmo que seja minimamente inteligível. Vamos lá. E essas ferramentas evoluídas são diferentes das ferramentas que ele fala aqui? Ou são as mesmas ferramentas? Então por que ele faz a distinção? Não dá. A minha mente se recusa, os meus neurônios se recusam a cometer suicídio em massa para que eu fique tão burro quanto ele e consiga entender os processos cognitivos dele. Vamos continuar. A cultura como ferramenta. Agora a ferramenta é simbólica. Ela também já deveria ser simbólica antes, porque ele estava se referindo a processos cognitivos antes, mas agora ele está falando de cultura. Só que cultura, será que ele está falando de cultura num sentido social, como o corpo das tradições de um povo? Ou ele está falando cultura num sentido mais restrito, se referindo a um grupo humano menor do que um povo? Por exemplo, em cultura organizacional, que é um conceito também que se refere às tradições que ocorrem dentro de uma organização. Tá? Seja essa organização um governo, uma empresa, enfim. As tradições dos comportamentos
praticados naquela instituição, naquela corporação, naquele governo, naquela empresa, são a cultura desse grupo, tá? Enfim, mas aí a gente não tem contexto para dizer que tipo de cultura é essa que ele está falando. Enfim, a cultura como ferramenta. Tá, você pode até dizer que, em certo sentido, você pode usar a cultura como uma ferramenta, mas é meio tosco isso. Mas tudo bem, vamos deixar passar. O problema é que não faz sentido no que ele está falando. Até ontem teve extermínio de índios por garimpeiros. O ontem dele deve se referir ao governo passado. Pelo menos ele está admitindo que a administração governamental passada provocou o extermínio de grupos indígenas, coisa que a maioria dos tapados que vomita asneira na internet não admite, porque tem uma intersecção entre esses grupos aí. Mas vamos lá. Pelo menos ele admite isso. Mas vamos lá. Vamos continuar. Não faz sentido nenhum ele relacionar, porque ele está colocando tudo no mesmo parágrafo. Não tem conexão entre a premissa a cultura como ferramenta e a premissa até ontem teve extermínio de índios por garimpeiros. A não ser que ele queira falar que era a cultura do governo anterior. Enfim. Eu não sei quando isso foi postado, então eu não sei se esse ontem dele é literal ou não também. Então eu não vou falar sobre essa questão temporal aí da coisa. Que pode ser que isso seja mais antigo. Mas uma premissa não leva a outra. O argumento dele é completamente inteligível, ele vomita frases aleatórias e espera no final que tenha alguma conexão, e a gente vai entender agora o porquê que isso ocorre. A teoria da evolução de Charles Darwin é uma ferramenta para quem tem faculdade de tirar o sarro dos religiosos. Ou seja, a teoria da evolução de Charles Darwin é uma ferramenta para quem tem faculdade de tirar o sarro dos religiosos. Em primeiro lugar, vários religiosos têm formação universitária. Vários religiosos aceitam a teoria da evolução das espécies. A própria Igreja Católica, que é uma instituição religiosa, aceita a evolução das espécies como verdadeira. Então, você alegar que alguém é religioso não significa que essa pessoa necessariamente vá contra a teoria da evolução das espécies de Darwin. Sendo que a teoria da evolução que nós temos hoje não se restringe apenas a Darwin. Nós temos diversos outros biólogos e outros cientistas que adicionaram conhecimento a isso, né, como eu falei, outros ramos da ciência que vieram a apoiar a teoria da evolução por outros meios, por exemplo, datação e fósseis e etc. Né? Vamos lá. O estudo dos estratos geológicos, enfim. E muitos desses pesquisadores são religiosos. Enfim. Então, o que temos aí é um secto. Ele está pé da vida porque ele é criacionista. Ele acha que todos os religiosos são criacionistas. Porque ali, quem não aceita a evolução é criacionista. É porque prefere a criação à evolução. Sendo que ainda tem um problema com relação a isso, porque a evolução não trata de como as espécies, como as formas de vida tiveram uma origem. Como os primeiros seres vivos
Eu ia falar as formas de vida e os seres vivos e misturei uma coisa com a outra, isso é uma coisa meio estranha aí. Mas já são 3, 4 horas da manhã, então me desculpem, tá? Eu comecei, era umas 3 da manhã, agora já deve ser umas 4. Tá, são 3h40. Então me desculpem aí a enrolada. A teoria da evolução de Darwin é uma ferramenta para que quem tem faculdade tire sarro dos religiosos. Vários religiosos têm faculdade, vários religiosos aceitam a seleção das espécies. E a seleção das espécies, né, a teoria de evolução das espécies por meio da seleção natural de Charles Darwin demonstra isso. E a teoria da evolução não ficou só no Darwin, como eu estava falando e acabei me interrompendo por causa do erro. Ela acrescenta o trabalho de diversos outros cientistas nos últimos 100 e poucos anos. Tá? A teoria sintética da evolução fala sobre a diversidade das formas de vida, não sobre a origem delas. Então, tecnicamente, uma pessoa pode acreditar que houve uma criação e ainda assim aceitar a teoria da evolução das espécies. É o que a Igreja Católica faz. Só com isso eu já desmontei o seu argumento final aí, a sua conclusão. E as premissas anteriores não têm qualquer relação com isso e não sustentam essa conclusão de forma alguma. O que nós temos aí é um argumento que não faz o menor sentido. As premissas não têm sentido interno, uma não suporta a outra e nenhuma delas justifica a conclusão. O que nós temos aí é um fanático abobado que se contradiz porque ele literalmente está dizendo que os religiosos são literais, porque tudo tem que ocorrer exatamente como a Bíblia disse, porque só esse povo que vira alvo de risada da ciência. E ao mesmo tempo ele fala que Adão e Eva é mitológico, ou seja, que Adão e Eva é uma mentira. Ele não entende o que ele fala. Ele é um analfabeto funcional completamente ignorante sobre a teoria da evolução. E ele é um criacionista. Ai. E esse não é o melhor do que nós temos aqui hoje. Vamos ao melhor agora. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu exagerei ali. Tá bom. Esse é um outro grupo aí que tem no Facebook. Eu não sou parte desse grupo. É um grupo onde eles ficam vomitando ali, uma página. Também tem uma página aí que fica postando essas asneiras. Eu não dou palco pra essa página. Mas tem gente que tira print e publica lá no mural da vergonha terraplanista e eu me divirto com isso. Cosmologia bíblica, ciência empírica. Né? Terra plana, cosmologia bíblica e ciência empírica. Esses jumentos, eles não entendem que toda ciência, por natureza, tem uma característica empírica. Porque os crivos de conhecimento da ciência exigem que algum grau de experimentação seja feito. Então, sempre vai ter um lado empírico. Mas eles querem criar uma diferença entre ciência e uma suposta ciência empírica que é só deles, que na verdade é só asneira, que eles fazem com base na ignorância deles, ignorando o método científico, ignorando tudo que a ciência diz.
com o propósito de tentar mostrar que a fantasia deles é verdadeira. Aí entra o lado bíblico da coisa. Porque eles não aceitam a origem das formas de vida, como explicado pela ciência, eles não entendem, não conseguem aceitar a diversidade das formas de vida, como a ciência explica, e eles também não conseguem entender a origem do universo da forma como a ciência explica. Tudo tem que ocorrer exatamente como os livrinhos mágicos deles dizem que foi. E é claro, a Terra tem que ser plana. Porque como eu já falei para vocês várias vezes, tem uma correlação entre essas coisas. Fanatismo religioso e pseudociências. O cara, ele é tão certo sobre o que ele está falando, de que ele está certo, que ele usa um perfil com nome falso. Porque ele não tem coragem de colocar o nome dele nessas asneiras dele. Vamos lá. Teoria sensorial. Só lembrando que teoria em ciência, ele vai querer falar do mundo natural, ele quer falar da ciência, né? Que seria a tal ciência empírica dele. Ciência necessariamente precisa atender a todos os crivos da epistemologia, que é a mãe do método científico. Para que algo seja conhecimento, tem que atender esses crivos. Do contrário, não é conhecimento científico, não é ciência. Então, quando ele fala em teoria sensorial, ele tem que atender esses crivos. E a gente vai ver que não tem nada que sustente qualquer um desses crivos. É tudo tirado de onde o sol não brilha, literalmente. Aí ele continua. Reflexo da lua e suas fases. Vamos ignorar o fato de que ele colocou lua com L minúsculo aí, quando aí no caso ele está se referindo ao nosso satélite. A lua aí no caso é o nome do nosso satélite. Ele não está usando a palavra lua como sinônimo de satélite. Ele está nomeando um satélite em particular. Então deveria ser lua com L maiúsculo. Mas esse pessoal também não sabe diferenciar quando se usa Sol da mesma forma, se referindo ao nosso Sol ou a Sol como um sinônimo de estrela. É um pessoal que é analfabeto funcional. Então, se preparem, porque é um festival maravilhoso de asneiras. Vamos continuar. Ele vai tentar explicar as fases da Lua no modelo terraplanista. Lembrando que para os terraplanistas, o Sol e a Lua flutuam em cima da Terra plana, dentro de um domo de gelo, e eles estão na mesma órbita, girando em torno ali do outro sobre a Terra, caçando uma órbita circular, sempre no extremo oposto da órbita em relação ao outro. Então vamos lá. Vocês podem até encontrar GIFs dos terraplanistas mostrando isso com movimento, ou videozinhos deles mostrando isso com movimento, enfim. É só procurar, a asneira tá aí. Vem da mente repleta de churume deles. Enfim, a lua reflete a luz das estrelas. Bom, a lua reflete a luz de uma estrela, o Sol. As outras estrelas estão longe demais em comparação à distância da lua em relação ao Sol, para que as outras estrelas tenham qualquer influência significativa aí. Tá? Bom, a estrela mais próxima de nós, fora do nosso sistema solar,
ou seja, que não é o Sol, está a 1 parsec de distância, que é pouco mais de 3 anos-luz. A distância do Sol à Terra é 1 unidade astronômica. Então, em média, a distância da Lua em relação ao Sol é por volta de 1 unidade astronômica, oscilando dependendo da posição da Terra e da posição da Lua em relação ao Sol. Aí tem sempre uma variação das órbitas aí, e aí nós temos duas órbitas, a órbita da Lua ao redor da Terra e a órbita da Terra em relação ao Sol. A unidade astronômica é a média da distância da Terra ao Sol, mas a gente tem a variação da distância da Lua aí, que às vezes ela está um pouco mais próxima, às vezes ela está um pouco mais distante. É uma órbita elíptica. Tá? Então, mas eu não acredito que seja muito significativo essa diferença aí. Enfim. Então, é próxima de uma unidade astronômica, que é muito inferior a 1 parsec. Tá? A distância da Terra, que a luz leva para sair do Sol e chegar à Terra, leva aproximadamente 8 minutos. 1 ano-luz é a distância que a Terra leva que a luz leva para percorrer em 1 ano. Ou seja, é uma distância muito maior do que a distância do Sol para a Terra, que é 8 minutos na velocidade da luz. 8 minutos é uma quantidade de tempo muito menor do que 1 ano. Então vocês já percebem a diferença grotesca de distância aí. 1 parsec, que é a distância da estrela mais próxima além do Sol, são 3 anos-luz e mais um pouco. Então a diferença é bem grotesca aí. Tá? Então a luz das outras estrelas não é relevante. Mas vamos ser bonzinhos. E como o Sol é uma estrela, a gente perdoa isso e a gente vai entender da forma mais generosa possível. Mas tudo bem. A gente vai ver que não é esse uso generoso que eu estou dando, que o cara é um asno mesmo, logo na sequência. Porque ele está tentando explicar os eclipses e as fases da Lua aí dentro desse modelo jumento dele. Vamos lá. Em um eclipse, é possível notar nitidamente que ela não reflete a luz. Sim, é possível se notar, tanto no eclipse lunar quanto no eclipse solar, que, por motivos óbvios, a Lua não está refletindo a luz do Sol na nossa direção. Motivos distintos. No eclipse solar, porque a Lua está literalmente se colocando entre a Terra e o Sol em um ângulo que a luz do Sol não chega na Terra, a Lua continua refletindo a luz do Sol, só que não na direção da Terra. Por isso ela obscurece o Sol e existe o eclipse solar. E no caso do eclipse lunar, a Lua está entrando na área que tem a sombra da Terra. A Terra está entre, nesse caso, a Lua e o Sol. Portanto, a luz do Sol não chega na Lua. Então, a Lua não tem como refletir a luz para nós. Só que no modelo jumento e infantil, que é o terraplanismo, que coloca esses dois corpos celestes numa órbita circular acima da Terra, dentro do domo de gelo deles, tais eclipses são impossíveis. E ele está tentando explicar isso e explicar as fases da Lua. Porque nas fases da Lua, o que nós temos também é a sombra da Terra cobrindo uma parte da Lua. Né? Vamos lá. Ai, ai, ai.
em um eclipse não reflete a luz solar. Para que haja tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar, dentro desse modelo idiota deles, é preciso que exista um outro corpo flutuando em cima da Terra, em algum lugar, em uma órbita que não é a mesma órbita do Sol e da Lua, mas que em alguns momentos se coloca entre o Sol e a Lua e em outros momentos se coloca entre o Sol e a Terra e de alguma forma a Lua também, porque o que provocaria a sombra não seria a Lua, mas também teria que cobrir essa de alguma forma. Enfim, ignora, isso não faz sentido nenhum, uma vez que esse objeto ele só bloqueia a luz durante os eclipses, ele não bloqueia a luz em qualquer outro momento. Ele seria transparente em qualquer outro momento, porque ele não pode ser avistado ou detectado de qualquer outra forma. Mas vamos lá, vamos à pérola dele que o cara que copiou e colou o print para dar risada separou ali. Quando há o alimento entre esses dois astros, lendo de novo, quando há o alimento entre esses dois astros, é o que? É uma fatia de bacon, é um hot dog, é uma pizza que está flutuando aí na atmosfera e cobre esses astros aí, ou é uma macarronada? É o que? Que alimento é esse? Hein? Bom, ele queria escrever alinhamento, mas ele é um analfabeto funcional e ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Tudo bem, vamos lá. Vamos passar por cima disso porque os erros de português dele são o de menos aqui. Ocorre que a lua fica escura onde deveria acontecer um resplandecer maior da sua luminosidade. Ô jumento, a lua não tem uma luminosidade própria, ela apenas reflete a luz do sol. Se essa luz é bloqueada, ela não vai resplandecer de forma alguma. Tá bom? Você não entende as palavras que você está usando. Você é um analfabeto funcional. Mas acontece um efeito contrário. A lua fica escura devido ao sol estar mais próximo. Ele não sabe diferenciar está de estar. Mas tudo bem. A conjugação ali é uma maravilha. Vamos ignorar a conjugação dele. Ele está querendo dizer que o Sol está mais próximo da Lua. Tudo bem. Tudo bem? Vou passar por cima do português horrível dele. Demonstra isso dentro do teu modelo. Nem o modelo tosco que os outros terraplanistas colocam mostra isso. Então você tem que criar o seu próprio modelo aí e apresentar pra gente, caro jumento. Isso não faz sentido nenhum. Ai, ai, ai. Devido ao Sol estar mais próximo da Lua do que as estrelas. Você pode me mostrar em algum momento em que as outras estrelas estejam mais próximas da Lua do que do Sol?
ou algum momento em que o Sol está mais próximo de outra estrela do que da Lua? Hein, caro jumento? Não faz sentido nenhum. A sua radiação ofusca a radiação emitida pelas estrelas. Como eu já, isso aí eu tenho a forma como ele coloca é meio tosca, mas sim. É, a, a radiação luminosa, a luz emitida pelas outras estrelas, é irrelevante nesse caso da, da Lua refletir ou não, porque é uma luz fraca demais para que ela chegue na Lua, seja refletida na nossa direção e a gente perceba isso. Se fosse relevante, a gente não teria eclipses e não teria as fases da Lua, porque a gente teria constantemente a luz das estrelas sendo visivelmente notada, mesmo quando de alguma forma ou outra nós não podemos ver a luz do Sol sendo refletida na Lua. Ocorre que nesse momento do eclipse, e só nesse momento, que a radiação solar atingia a parte física da Lua. Tem alguma parte não física da Lua? Que parte não física é essa da Lua? Você pode apresentar alguma evidência dessa parte não física da Lua? Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Demonstra isso pra gente, traz um artigo científico publicado num periódico de confiança e revisado por pares, que mostra esse objeto aí que, uh, que causa os eclipses, que mostra essa diferença do Sol estar mais próximo da Lua do que as estrelas, em alguns momentos, mas em outros nem tanto. Ai, ai, ai. E também demonstra essa parte não física da Lua. Porque se ele fala a parte física da Lua, entende-se que o total da existência da Lua tem uma parte que não é física. Isso aqui vai ser maravilhoso. Eu queria saber o nome desse jumento para eu perguntar para ele essas coisas. E ao transpassar a sua radiação por suas laterais, ocasiona o efeito de sua radiação ofuscar a luz das estrelas. Isso não faz sentido nenhum. Logo, a Lua, ao sair do alimento, claramente não foi um erro de digitação. É ele que realmente não sabe a diferença de alimento e alinhamento. Porque ele cometeu 2 vezes o mesmo erro. Ela já começa a refletir a radiação das estrelas. Isso não faz sentido nenhum. Se a Lua refletisse a luz que é emitida pelo Sol, logo ela... E aqui eu não tenho o resto da... Infelizmente eu não tenho o resto da asneira. E como assim se a Lua refletisse a luz que é emitida pelo Sol? É o que a Lua faz, seu jumento! Eu vou tentar ver se eu descubro quem é o ator dessa asneira, se eu consigo ver, se eu acho o post completo. Eles nunca vão me aceitar nesse grupo porque eles sabem que eu vivo esfregando a ciência na cara deles. Eu já estou há um bom tempo esfregando a realidade na cara desses tapados. Eles já me conhecem por nome. Mas eu vou ver se eu consigo alguém que
tem acesso a isso aí, tá bom? Se eu conseguir, depois eu trago o post completo para vocês. Mas olha o nível da asneira. Esse pessoal é ignorante de ciência, é ignorante da própria língua que eles falam. E eles se acham os verdadeiros cientistas. Isso se chama efeito Dunning-Kruger. Tá? O lado do efeito Dunning-Kruger que trata da pessoa ser tão ignorante que ela não entende o quão ignorante ela é. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido e a gente se vê na próxima semana no próximo vídeo. Eu encerro com o usual vida longa e próspera. Até mais.